Olá pessoal, estou aqui para mais uma videoaula. Meu nome é Matheus e hoje eu vou falar sobre as hibridações. Então, por que devemos estudar a hibridização? Você já se perguntou por que algumas moléculas são lineares e outras são angulares e outras tetaédricas? A teoria de Lewis nos mostra como os átomos se ligam, mas não explica por que os ângulos são específicos. É aí que entra o conceito de hibridização. Então, dando continuidade, temos que a introdução à hibridização. A hibridização é um conceito fundamental em química que explica como os orbitais atômicos se combinam para formar novos orbitais híbridos. Esses orbitais híbridos influenciam a geometria molecular e as propriedades de ligação. Compreender a hibridização é crucial para prever e explicar estruturas moleculares. Lembrando que os orbitais eles são como nuvens de probabilidade onde os elétrons se encontram. E são esses orbitais da camada de valência que vão interagir para formar ligações químicas. Aqui a gente pode ver um esquema, né, mostrando algumas estruturas, né, de moléculas. Muito interessante esse desenho aqui. Orbitais atômicos S, P e D. Os orbitais S eles são esféricos. Os orbitais P eles têm três orientações ortogonais: Px, Py e Pz, né? São três eixos. Diferem em energia e forma, e os orbitais de valência são os protagonistas das ligações. Como eu falei anteriormente, os orbitais são como nuvens de probabilidade onde os elétrons se encontram. E são esses orbitais da camada de valência que vão interagir para formar ligações químicas. Então aqui, né, está descrito aqui no slide, né, que o S é em forma esférica, um orbital por nível de energia. Orbitais P são em forma de haltério, né? Aqueles pezinhos da academia, né? Haltério. E eles têm três eixos, né? Seria a ideia do plano cartesiano aí. Vocês podem lembrar disso. E o D, né? São formas mais complexas, com 5 orbitais D por nível de energia, né? Aqui temos aqui umas representações, né? Bem interessantes. E esses orbitais atômicos S, P e D se combinam para formar ligações covalentes, né? Muito importante essa palavrinha aqui, covalente, né? Falando sobre o conceito de hibridização, o conceito de hibridização é o processo de misturar orbitais atômicos para formar novos orbitais híbridos com formas específicas, energias e orientações. Os orbitais híbridos eles favorecem a formação de ligações covalentes e determinam a geometria molecular. Então, os pontos principais são a mistura da matemática de orbitais de um mesmo átomo, produz orbitais equivalentes em energia e forma e justifica a simetria das ligações. Agora vamos imaginar que você vai misturar cores de tinta azul e amarelo, dão verde. Da mesma forma, orbitais diferentes podem se combinar e dar origem a novos orbitais equivalentes, mas voltados em direções específicas no espaço. Agora falando sobre os tipos de hibridização, né? Temos o sp3, aí o tetaédrico, que ele mistura um S mais 3P. São 4 órbitas iguais que dão 109,5 graus aproximadamente. E um exemplo bom seria o CH4, né? O metano.
No metano, os quatro orbitais híbridos sp3 do carbono formam ligações sigma, essa letrinha aqui, né? Essa letrinha aqui, com 4 átomos de hidrogênio, resultando em um arranjo tetraédrico, né? Tetra são 4, é só lembrar aí da copa. Aí temos aqui, né, uma representação bem interessante. Aqui temos alguns pontos importantes, né? Temos também o... Deixa eu passar aqui. Bora. Aqui temos também o sp2, né? Que é um orbital e 2 orbitais p para se combinar, que formam 3 orbitais híbridos sp2, né? Os 3 orbitais sp2 estão dispostos em uma geometria trigonal planar, né? Trigonal. Um orbital p permanece não hibridizado e forma uma ligação π, uma ligação π que a gente vai falar já, né? E a ilustração é um etileno, né? C2H4. No etileno, cada átomo de carbono usa 3 orbitais híbridos sp2 para formar ligações sigma, né? Como a gente tinha falado anteriormente aí, esse aqui é importante. Com 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de carbono. Os orbitais p restantes formam uma ligação π entre os 2 átomos de carbono. Temos também o outro tipo de hibridização, né? Vou passar aqui, demora um pouquinho. Bora, amigão, passa. E agora, por último, né, temos o tipo de hibridização SP, né, chamado também linear. É a mistura de um S mais um P, que são 2 orbitais que formam 180 graus, e o exemplo é o C2H2, né, o etino. Cada átomo de carbono usa 2 orbitais híbridos sp para formar ligações sigma, né, essa letrinha aí, com um átomo de hidrogênio e um átomo de carbono. Os 2 orbitais p restantes formam 2 ligações π entre os 2 átomos de carbono, resultando em uma ligação tripla. Então, e ainda tem mais um tipo de hibridização. Agora falando sobre hibridização com orbitais d, né? O sp3d e o sp3d2, né? O sp3d hibridização envolve um orbital s, 3 orbitais p e um orbital d. Resulta em uma geometria bipiramidal trigonal. Exemplo é o PCl5, né? O pentacloreto de fósforo. Utiliza hibridização sp3d para acomodar 5 pares de ligação. Já o sp3d2, ele envolve um orbital s, 3 orbitais p e 2 orbitais b. D. Leva a geometria octaédrica. O exemplo é o CF6, né? O hexafluoreto de enxofre. Usa a hibridização sp3d2 para formar ligações 6 sigma com átomos de flúor. Então, falando sobre a proposta de Linus Pauling, ele propôs a hibridização em 1931 para explicar a tetravalência do carbono, como o carbono forma 4 ligações, e geometrias moleculares observadas, porque as moléculas têm formas específicas, né? A teoria de Pauling revolucionou a compreensão da ligação química e da estrutura molecular, né? Muito importante, Pauling. Agora temos as diferenças entre as conexões sigma e π, né? Os títulos sigma, formados pela sobreposição de orbitais híbridos,
são mais fortes e mais estáveis do que ligações π e permitem a rotação livre em torno do eixo da ligação. Já as ligações π são formadas pela sobreposição de orbitais p não hibridizados, mais fraco e menos estável do que os títulos sigma, e restringe a rotação em torno do eixo da ligação. A ligação sigma ela é sempre formada pelo primeiro contato entre orbitais híbridos, e a ligação π ela é formada por orbitais p puros não híbridos. Explica por que simples livre rotação e dupla e trinca é igual a restrição. Entender sigma e π é fundamental. Toda ligação simples é sigma, já duplas e triplas têm pelo menos um sigma e uma ou mais π, responsáveis pela rigidez. Também temos alguns casos especiais e exceções, né? Por exemplo, moléculas que não seguem a regra do octeto, como o BF3, que ele é um sp2, né? Compostos com orbitais d expandindo valência, e interpretação de moléculas com geometrias distorcidas. Agora, concluindo, né, e a importância da hibridização, a importância é que o carbono ele é um elemento versátil devido à capacidade de se hibridizar em sp3, sp2 e sp. O grafite e o grafeno são sp2, diamante sp3, compostos de coordenação, hibridização envolvendo moléculas orbitais d. E agora algumas aplicações tecnológicas, né? São nanotubos de carbono, que são sp2, estruturas do DNA, pás de bases e ângulos de ligação, e novos materiais semicondutores. Recapitulando, hoje aprendemos que a hibridização é a chave para explicar as formas das moléculas. Vimos os principais tipos, sp3, sp2, sp, sp3d e sp3d2. Entendemos suas geometrias, exemplos e aplicações. Também conectamos o conceito com as ligações sigma e π, a teoria VSE-PR e a química do dia a dia. Encerrando, né? Espero que esse estudo tenha ajudado você a visualizar melhor como os átomos se organizam no espaço. Continue praticando, desenhando moléculas e identificando suas hibridizações. Quanto mais exercício você fizer, mais fácil será reconhecer os padrões. Até a próxima!